Olá, você que está me ouvindo! Hoje nós vamos fazer um quiz sobre Edgar Allan Poe. Não, aquela foto que você viu não é do Charlie Chaplin. Aquela foto que você viu é do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe, ele morreu numa circunstâncias meio tanto misteriosa lá em Baltimore. Nós vamos fazer aqui um quiz super engraçado. Para você que é fã de carteirinha de Edgar Allan Poe, eu peço que não fique chateado com a nossa iniciativa. Estou até usando bigodes e cavanhaques de Machado de Assis, que é para poder compor o personagem que vai apresentar este super quiz. Nós vamos pegar alguns contos do Edgar Allan Poe, alguns dos contos, daqueles contos que todo mundo conhece do Edgar Allan Poe, e nós vamos fazer uma paródia dos contos do Edgar Allan Poe, porque afinal de contas, Edgar Allan Poe foi um super contista. Bom, galera, sem mais delongas, vamos ao quiz. A ideia aqui é pesquisar alguns contos famosos e procurar algumas situações onde a gente possa criar algumas perguntas engraçadas para que você, nosso aluno de literatura norte-americana, de literatura universal, já que Edgar Allan Poe é um escritor universalmente reconhecido, possam matar a charada e nos dizer o nome do conto ao qual nós nos referimos na nossa charada, certo? A pergunta número 1, então, do nosso quiz é assim, ó. Numa manhã cinzenta de outono de Baltimore, o Poe entra numa clínica veterinária levando o seu pet num cesto. Ele tá carregando o petzinho no cesto, lá tá todo cheio de pá. E ao ser questionado pelo veterinário, o que aconteceu com o seu pet, Mr. Poe? Ele inventou uma desculpa super esfarrapada e falou assim: olha, doutor, eu estava pescando e aí eu coloquei a isca no anzol e o meu pet adora esse tipo de isca, e quando eu fui jogar, enganchou no olho dele e arranquei o olho do meu pet, doutor. Por isso a gente vai perguntar para você, de qual conto do Edgar Allan Poe nós estamos falando? O conto é O Gato Preto, onde o cara, na verdade, ele barbarizou com o gato dele, teve um acesso de fúria, pegou um canivete, arrancou o olho, depois enforcou o gato. Cara, ele aprontou com o tal do Plutão. E pra variar, Plutão é o nome daquele deus da mitologia romana, que é o deus da morte. Então Edgar Allan Poe tem toda aquela coisa gótica e tal. Vocês vão gostar de ler esse conto. Muito bem, vamos à segunda questão do nosso quiz de Edgar Allan Poe. Então, na outra história é assim, ó. Lá no interiorzão da Inglaterra, o Poe, ele era um arquiteto muito famoso. E um dia, um amigo dele, muito das antigas, chamou ele para se hospedar na casa dele e fazer um concerto no casarão da família, porque o casarão estava passando por uns problemas estruturais. Na ida, a carruagem, naquela época não tinha carro, tá? A carruagem do Edgar Allan Poe, ela quebrou uma roda e o Poe se atrasou 1 dia, 2 dias, até o estalageiro mandar consertar a roda da carruagem, e depois foram e tal, enfim, conseguiram consertar a carruagem e chegar até a casa do amigo. Só que quando ele chegou lá, o que tinha acontecido? A casa, ela tinha uma espécie de fosso de fora a fora, tipo um castelo, sabe aqueles? Ela era localizada no meio de um lago. E o problema estrutural era tão grave que o lago já tinha tragado a casa. A casa tinha desaparecido na água. Adivinha qual é o nome do conto?
A Queda da Casa de Usher. Agora tem um detalhe. Esse conto é muito interessante porque, na verdade, em inglês, este conto, o nome é The Revenge of the House of Usher. Revenge em inglês é a vingança, certo? Então o que acontece? As casas antigamente não era só a casa, a estrutura da casa. A casa era a família. A casa de Windsor, a casa do professor Boy. Opa, não, eu não sou tão nobre assim. Mas enfim, a queda da casa de Usher é assim. O cara morreu, a irmã gêmea dele morreu e a casa foi tragada pelo lago. E o Paul chegou atrasado e viu a casa desmoronada dentro do lago. Isso é só a charada, tá bom, galera? Vocês sabem, e aqui vai a minha caneta desmanipuladora de contos. Vocês sabiam que antigamente os médicos eram multifunções? Ou no bom e velho idioma saxônico, multitask? Pois bem, eles eram multifunções. E o Paul, nesse conto que eu vou pedir para vocês matarem a charada desse super quiz, das charadas do Paul, é assim... Lá naquela Baltimore esquisita, gótica, cadavérica, tinha um casarão onde morava um velhinho. E um belo dia, aliás, uma bela noite, eu não sei se era bela ou era cinzenta, cheia de neblina, a visita um velhinho que tinha problemas cardíacos. Tum, 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 tum. O coração do velhinho não estava batendo muito bem, não. E chegando lá, o Paul, como era um cara multifunção, resolveu fazer uma cirurgia no velhinho. E como ele não foi bem sucedido, o velhinho morreu. O que aconteceu? Ele, na maior sem cerimônia, desapareceu com o corpo do velhinho e contou para a polícia que o ancião estava viajando. Qual é o nome do conto? O Coração Delator. Aliás, aí eu vou dizer outra coisa. O nome do conto em inglês é Telltale Heart. E em português tem 385 nomes. Tem Coração Delator, Coração Delatador, o coração que entregou o cara, o Paul se... Desculpa, galera fã do Paul. O Paul se deu mal, porque ele, como médico, ele acabou com o cara, enterrou o cara. Depois chegou a polícia e ele pegou o coração e falou assim, então, mas toma aí o coração dele, tá batendo. Como é que o coração do cara ia bater, meu Deus do céu, fora do corpo? Agora nós vamos falar uma piadinha de lá de trás dos montes, sim senhor. Era uma vez, tinha um tal de Edgar Allan Poe que era um português. Este Edgar Allan Poe, ele comprou um papagaio. Coisa mais linda do mundo. Acontece que, além de somente falar uma frase, nunca mais, nunca mais, nunca mais, o tempo todo, um dia o tal do Louro José, do Edgar Allan Poe de Portugal, de trás dos montes, sim senhor, pegou logo lá uma chuva e ele mudou de cor. Ele mudou de verde para preto. E ele voltou na feira para trocar o papagaio, só que o vendedor só tinha pombo-correio. E sabe qual que era o mais interessante do pombo-correio desse vendedor na feira? É que o pombo-correio tinha voz e só falava uma coisa: nunca mais, nevermore, nunca mais. Qual é o nome do conto? The Raven, o Corvo. Nesse aqui, o Paul, ele estava visitando um amigo artista que morava num casarão, assim, um castelo antigão, aquela coisa gótica, tipo Paul. E esse amigo tinha uma esposa, uma namorada, coisa mais linda. E ela pediu para esse amigo dele, que era pintor, fazer um quadro, deram uma pintura, aquela coisa antigamente, tipo Portinari, tipo Da Vinci, um negócio que hoje vale zilhões de dólares. Mas acontece o seguinte, que o artista ele era tão perfeccionista que ele demorou tanto, mas tanto, mas tanto para terminar o quadro da esposa,
E pra não atrapalhar a inspiração, tadinha, ela ficou lá quietinha no lugarzinho. Quietinha, quietinha, quietinha. Tanto tempo que ela morreu de inanição. Morreu! Qual era o nome do conto? O Retrato Oval, do Edgar Allan Poe. Essa aqui é Super Short Questions. O Poe foi convidado para uma festa fantasia. E qual foi o traje que ele alugou? O traje de morte. Qual era o nome do conto? A morte se veste de vermelho. Mas enfim, o Poe, ele é tão cara de pau que ele foi convidado para uma festa fantasia e ele alugou um traje de morte. E como não tinha aquele traje cinza escuro, aquele traje preto e tal, ele alugou logo um traje vermelho e foi assombrar o nosso querido anfitrião. Mais uma short para vocês. O barril de amontilado. Amontilado, uns dizem que é um conhaque, outros dizem que é um jerez, um vinho muito raro e tal. E eu sei que ele pegou o tal do Fortunato, levou lá para baixo e ele, segundo as nossas análises, esse conto é o suprassumo do unreliable narrador, que é aquele narrador que você não pode confiar. Eu aguentei as 1.500 milhões de ofensas do Fortunato, mas essa eu não deixei passar. Aí levou o cara para uma catacumba onde tinha a adega dele, os tal dos Montresors. Os caras eram poderosos, cara. Enterrou o cara vivo, velho. Emparedou ele, aliás, enterrou não, emparedou o homem. Por isso ele foi pra festa de fantasia, festa de carnaval, com uma colher de pedreiro e uma desempena. Bom, tá bom, chega de brincadeira. Agora eu vou recitar um poema. Atirei um limão na água, de pesado foi ao fundo. Mamãe viu que eu estava matando aula e falou: vai estudar, vagabundo. Tá bom, tô brincando. Eu vou recitar o poema do Poe. É assim, ó. Foi há muitos e muitos anos já, num reino de ao pé do mar. Como sabeis todos, vivia lá aquela que eu soube amar. E vivia em outro pensamento que amar-me e eu a adorar. Ai, meu Deus, é lindo demais, né? Então não tem nada de limãozinho na água. E eu quero que vocês adivinhem, então, o nome deste poema. É Annabel Lee. Essa história é triste, galera. É a história de um casalzinho de adolescente que se apaixonou. E tinha uns anjinhos, umas nuvens ali em cima. Os caras ficaram com tanta inveja que congelaram a menina. Fritaram a menina no gelo. Como é que pode, né? Mas é só o Poe também pra ter umas ideias dessas, né? Falando nisso, eu vejo aqui uma intertextualidade com uma música de uma banda argentina muito legal que eu curto pra caramba, que se chama Memphis La Blusera. O Memphis La Blusera escreveu uma letra e tem uma música muito bonita, muito legal, eu gosto, que se chama Angelitos Culones. Traduzido para o português seria mais ou menos alguma coisa assim como anjinhos bunda moles, que fala assim: Angelitos culones, desde el cielo cae. Desde el cielo viene para levar al cielo lo poco que tenemos de bueno, não sei o que. Eu sei que tem uma hora que ele fala que ele tá com muito sono, sueño, si yo tuviera sueño, yo dormiría un día entero y despertaría, y la cerveza todavía fría con mis amigos compartiría.